Olá, bem-vindo a todos, bem-vindo ao Psicopod, o nosso podcast de psicologia. Hoje é dia 20/5, a gente vai falar um pouco sobre o documentário O Holocausto Brasileiro. Eu me chamo Alicia Cecília e eu sou estudante de psicologia do primeiro termo. Eu sou a Ana Luísa, sou estudante de psicologia do primeiro termo. Eu sou Nayeli Saad e também sou estudante de psicologia do primeiro termo. Eu sou a Safira e eu também sou estudante de psicologia do primeiro termo. E eu sou a Maria Rita e também sou estudante de psicologia do primeiro termo. A gente está aqui para discutir, como eu falei anteriormente, sobre o Holocausto Brasileiro, um documentário da Netflix, onde mostra a desumanização que foi feita dentro de um sanatório psiquiátrico em Minas Gerais, em Barbacena. O nome do sanatório era o Sanatório Colônia, onde muitas pessoas foram tratadas, piores do que presos, e em relação a questões psicológicas, mas muitas vezes, muitas pessoas que estavam lá não tinham nem questões psicológicas também. O tratamento lá era desumano, e o documentário traz toda essa perspectiva, e além dessa questão do passado, a parte da questão do presente, de como o sanatório está hoje, que ele ainda continua funcionando, mas com novas diretrizes e novas formas de comando. Agora a gente vai começar, né, cada uma a falar ali a sua visão, um pouco, né, uma contextualização, mas para quem não sabe, acredito que todos saibam, mas para quem não sabe, o Holocausto, ele foi o nome dado ao genocídio de milhões, né, de pessoas, dos judeus, feito por Adolf Hitler. Então, pensa o que causou essa comparação entre esse caso e o caso do nazismo. Porque realmente foi uma forma de tratar as pessoas extremamente desumana. E muitas pessoas sofreram, muitas pessoas não deveriam estar lá naquele sanatório, né? A gente pode falar assim. Sim. E os funcionários também, eu acho que deveriam ser muito estudados. Às vezes eles mereciam mais estar num ambiente psiquiátrico do que os próprios pacientes, porque você tratar uma pessoa daquela forma com zero empatia, como eles eram tratados, é minimamente questionável, né? Não tem nenhum pingo de ética, não teve nenhum pingo de ética. E eu vou falar breve para as meninas poderem falar também, mas realmente é uma coisa que deixa a gente impactado em assistir um documentário que causa um peso, né? Gera um peso na nossa consciência de estar assistindo, falando, poxa, realmente foi um tratamento horrível, realmente traz essa sensação ruim de estar assistindo. Mas, enfim, eu vou passar a palavra aí para alguma outra menina. Foi que nem a Maria Rita falou sobre os funcionários. No documentário tem a fala de uma funcionária, ex-funcionária do sanatório, que ela fala que como as pessoas não tinham consciência do que elas estavam fazendo. Tipo, elas estavam lá para ganhar o salário delas e nem aí para os pacientes. Esse é um ponto muito importante que ela trouxe. E realmente, foi uma culpa coletiva, porque todo mundo via e ninguém fazia nada a respeito para impedir. Então, isso é uma coisa que a gente tem que refletir bastante. Nós somos da área da saúde, né, da psicologia. A gente tem que estar revendo como foi normalizado, né, esse tratamento com as pessoas. Gente. Não sei o que falar, calma aí. Gente, é um documentário muito triste, né? A gente vê que pessoas tiveram que passar por isso. E
Peraí, gente, esqueci o que eu ia falar. Ai, meu Deus. Vai em paz. Não, de fato, foi muito triste. É muito louco a gente pensar que, tipo assim, algo como esse caso aconteceu no Brasil, porque, gente, eles realmente não entravam lá para sair de lá, né, para ser curado, como que deveria ser o Sim. intuito principal. Uhum. Eles não saíam de lá, então é muito triste mesmo. Acrescentando um ponto, tinha até um cemitério Sim. vinculado ao hospital, que foi desativado anos depois, mas é realmente esse pensamento. Eles não saíam de lá, eles não entravam lá para sair curados, mas sim para serem controlados até a hora da morte. E tipo, gente, isso é muito louco pensar, porque você só não quer tratar de uma pessoa, você quer apenas controlar ela. E, tipo, se isso te traz lucro ou avanços pra psicologia, sabe? É como se eles só tirassem da sociedade mesmo pra Exatamente. exilar as pessoas. Tipo, ai, você não é funcional pra gente, vamos é. te largar lá. E o pior é que, tipo assim, muitas dessas pessoas nem fazia sentido, né? Tipo, mãe solteira. Só o fato da mãe ser tipo, solteira. Se a pessoa era dada como um estorvo, tava lá. É. E, tipo, desumanizado totalmente. Uhum. Porque o ponto que me chocou muito nesse documentário é o fato realmente de como as coisas foram desumanizando e, tipo, não foi de uma vez só, foi aos poucos. Sim. Então, tipo, quando eles entram, eles estavam vivendo a melhor parte. E, tipo, a melhor parte pra eles era estarem de roupa. E aí, nesse documentário, eu quis chorar muito, toda hora. E aí, a única coisa que eu pensava era, tipo, cara, como eu sou muito privilegiada por nascer na época que eu nasci e por, tipo, eu estar vestindo roupas não é a melhor fase da minha vida, sabe? O meu contexto social, a minha classe monetária também, não sei se é assim que fala. Pode falar assim também, né? Mas, então, tipo, como eu sou privilegiada, independente da minha questão financeira e da minha dificuldade de hoje. Porque se eu existisse naquele tempo, bem provavelmente eu estaria dentro daquele sanatório também. Por causa que, tipo, eram mulheres, eram gays, eram pessoas com deficiência, pessoas que eram realmente dadas como estorvo. E, tipo, jogada num vagão de loucos. E, gente, era péssimo, péssimo. Eu acho que isso traz assim uma reflexão para nossa atualidade também. Será que esse pensamento arcaico realmente foi sanado completamente? Não. Eu diria que não, porque a gente, no dia a dia, nós escutamos falas sendo reproduzidas de forma, assim, extremamente natural, que tem uma problemática, né? Então, que envolve muito preconceito por trás. Essa questão de chamar alguém de louco. O que seria louco pra você, né? Então, eu acho que ainda assim, hoje em dia, nós temos um pensamento muito atrasado com relação à psicologia e causas sociais no geral também, né? Não vou entrar nesse âmbito, mas relacionado à psicologia, tem muita gente que não entende, que simplesmente acha que é frescura, né? As pessoas que realmente estão ali procurando por um tratamento para melhorar alguma questão da vida dela, ela é considerada, né? Ou ela é dramática ou ela é louca. Então, hoje em dia, ainda assim, nós temos que debater muito essa questão porque as pessoas não veem com a seriedade que deve ser vista. Pode falar. Ah, tá. No meu ponto de vista, eu acho que, tipo, as coisas começam a ser problematizadas, as coisas que precisam ser problematizadas, começa quando acontece algo muito horrendo ou chega um estopim que as pessoas começam a se revoltar e, tipo, não se revoltar de forma agressiva, mas de forma pacífica, de ir às ruas e pedir pelos direitos, sabe? Então, acho que assim começa a ter as problematizações. Porque se não fosse algo que tivesse acontecido de pessoas terem morrido pela forma de tratamento, a forma que elas eram tratadas também, acho que não teria essa problematização a ética não teria chegado nesse ponto de tipo
locais de ajuda psicológica, não pode mais ser chamada de sanatório, de Manicômio. hospício, de manicômio. E esses locais, esses prédios, que eram chamados assim, que tinham essas diretrizes, foram desativados, imprudente mesmo. Tem um hospital psiquiátrico que foi desativado, perto do SOS. Se não tivesse sido tão grave, né, a situação, e não tivesse, eu acho que, tomado a proporção que tomou, e, vamos dizer, audiência, né, a visão que tomou, eu acho que realmente. Agora, dia 18 de maio, foi o dia da conscientização da luta antimanicomial. Foi um movimento muito importante, né, pro Brasil, porque tratavam as pessoas como... Pior que lixo. Davam choque, deixavam elas nuas na chuva, no frio, Sem comida. sem comida. No documentário também traz que essas pessoas tiveram queimaduras, a pele derretia por causa desse tipo de tratamento. E outra coisa que me choca também no documentário é que, tipo, agora entra numa parte polêmica. Então, as irmãs da igreja, essa parte me pegou muito. Sim. Por causa que a fé, a religião ali, eu vou colocar como religião como um todo, mas também eu não tô querendo generalizar, tá, gente? Porque eu não quero colocar, tipo, os católicos, porque, tipo, não é só os católicos que agem assim. Sim. Eu acho que, tipo, tem um problema geral, mas é aquilo, a gente não pode colocar esse problema de forma generalizada de que todo mundo faz assim. Não, eu acho que, tipo, existe em todas as religiões um pouco, mas não é todo mundo. São certas pessoas. E eu acho que, tipo, essas irmãs da igreja que deveriam ter ajudado ali, Acolhido, né? acolhido, realmente, colocado aquelas pessoas em uma situação de eu sou humano, fizeram uma forma pior, priorizaram não. Não é essa palavra. Pioraram, exatamente, obrigada. Pioraram, eu estou com priorizaram. Pioraram essa situação. Por causa que eu acho que, tipo, tem a visão de que se as irmãs da igreja faziam esse tratamento, que liberdade ou que pensamento isso gerava nos funcionários que lá trabalhavam, sabe? Que, tipo, se as irmãs estão fazendo isso, porque o meu pensamento, minha atitude tá errada, entende? Eu acho que isso reforça um pouco desse estereótipo e desse pensamento ruim em cima dessas pessoas. Gente, uma coisa que me abalou muito também é que... Como é que é mesmo? É colônia que fala? Ainda eles lucraram em cima dos corpos, né? Porque quando as pessoas morreram, os corpos foram vendidos pra estudo e tal. É porque, assim, chegou num tempo, né, que o cemitério, ele acabou... Fechando. Fechando porque não tava dando. Eles não enterravam de forma certa, porque as covas eram rasas ou era muito corpo. E aí, a população começou a reclamar, né? Porque imagina, o fedor que deveria... Gente, mas é verdade. O cheiro podre que deveria ser. Então, tipo assim, aí, o que eles faziam? Eles faziam escanar e falava, eles vendiam. E quando não tinha ninguém pra comprar, eles acabavam... Eles derretiam, né, os corpos, tipo, pra comercializar a alçada, né? E, tipo, gente, nem depois de morto. Nem depois de morto a pessoa tinha paz. E nem um final digno também, né? Eu acho isso, tipo, muito problemático vender por causa que não sabemos pra que era vendido também, né? Sim. Então, como que isso estava sendo comercializado? Estava sendo comercializado pra cozinha? Aí eu fico tipo, meu Deus do céu. Agora você alugou um triplex na minha cabeça. E, tipo, quando passou essa parte no comentário, eu fiquei, meu Deus do céu, será que o povo tava, tipo, usando gordura de corpo de pessoa? E eu fiquei, tipo, não, eles não fariam uma atrocidade dessa. Aí eu vendo a atrocidade que tava acontecendo e eu, fariam, eu acho que fariam. Talvez. Mas outra coisa que também, tipo, eu fiquei, meu Deus do céu, utilizarem a mão de obra dessas pessoas. Sim. E aí, tipo, muitos funcionários e as famílias deles tiveram as casas construídas por conta
Os pacientes. que eram vistos como nem ser humano direito, mas pra exatamente. construir uma casa Não, tá tudo você bem, pode né, ser- gente? Ah, Não. ótimo. Exatamente. Você é pior que cachorro, que gato. Você não come, eu não te dou comida, eu não te dou nada, não tô te dando Exatamente. investe, mas agora é pra construir E uma aí, Não, casa. você vai aquilo. construir. Era a mão de obra por roupa, por uma comida boa. E eu fico tipo, gente, pelo amor de Deus. É. E aí, outra coisa é... Eles mostravam os cadáveres para as crianças. É, tipo, Sabe? ai, tio, mostra aí o cadáver. Ele Aqui, ó. vai, ó. Tá bom, olha. Eu ri assim, mas tipo, eu É, estou gente, ansiosa agora e eu tô, imagina. tipo, nervosa. Porque criança é curiosa, né? Não, Sim. não acho que não tem uma percepção. Imagina, você tá vendo um monte de corpo de... Gente, eu acho que Ainda mais naquela época que não tinha essa problemática. Que É, aquilo que virava pra pessoa e falava assim, ah, é louco, não é? Vai pro manicômio e é isso. É. Tipo, a ética realmente ali era precária. muito. Mas, tipo, eu também acho que é meio do senso também das pessoas Gente, que mas levavam ninguém... isso. exatamente. E também ninguém via problema, né? Tipo, ai, chegava na estação, né, o vagão. E, tipo, todo mundo sabia Sim. sobre o que se tratava. E ninguém falava, nossa, mas é super normal, né? Trazer um monte de gente, não Então, sabe o que tá acontecendo. Não sei se, tipo, não tinha esses pensamentos. Eu acho que, tipo, acho que tinha sim, mas aquilo, todo mundo tinha medo de falar sobre isso. pode ser sabe? também. Pra não ir pra lá, ou se não, tipo, Não ir alguma contra, né? represália do governo. Aham. Sim, porque foi na época da ditadura militar, então Exatamente. não Aí, podia ó, falar. É. Você não tinha voz nessa época, Mano, realmente. essa normalização que me assusta, porque é tipo fazendo uma comparação bem generalizada, mas pensando no racismo. O que foi que lá em 1000 e blá 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 fez as pessoas olharem, uma pessoa branca olhar pra uma pessoa negra e falar assim: essa pessoa é inferior a mim porque ela não tem a mesma cor que eu. Então, o que fez essas pessoas, né, que contribuíram com esse sanatório, olharem para aquelas outras pessoas e falarem: essas pessoas merecem ser tratadas como lixo, essas pessoas merecem o tratamento que elas vão ter aqui. O que causou isso? Eu diria que na parte social, as ideologias da igreja, né, infelizmente era uma coisa assim que a pessoa... Não a religião em si, mas a igreja, falando como igreja, né? Como Constituição. pessoas, assim, que às vezes tinham palestras, discursos e as pessoas levavam no literal como se fosse a verdade única. Então, acho que isso contribuiu. E também o próprio preconceito das pessoas de banalizar ou de marginalizar algo que elas não compreendem, que elas não entendem. Porque, isso eu não sei lidar, então tá errado. Então a gente tem que Exatamente. né? excluir da sociedade. O medo traz raiva na pessoa, Sim, traz sim. insegurança, agressividade. Eu acho também que, tipo, levando em consideração a ditadura, era uma questão de poder também. Sim, porque naquela época, né, tipo, tudo era... Basicamente, pro governo, tudo era errado naquela época, Sim. né? Se você ia contra os pensamentos dele, você era errado. Se tu Então, respirasse fora da linha... não, esquece. Muitas pessoas foram silenciadas, não Sim, com certeza. não só as pessoas, né, do nosso caso que a gente tá falando. Então eu vejo também como uma forma de poder. Não só pro governo, que claramente o governo deve ter colocado tanta pessoa ali, mas também para as pessoas de fora, que nem tem um caso de uma mulher que foi abusada sexualmente, uma criança, quando ela era criança. Ela engravidou e aí o cara jogou ela no manicômio, no sanatório, no caso. E pra silenciar ela, sabe? Tipo, uma forma de poder. E ele também tinha outras empregadas, então eu vejo que, tipo, foi como uma forma de, tipo, eu posso abusar de vocês, e se vocês, se acontecer alguma coisa, de vocês estiverem grávidas, ou... Se quiserem relatar pra polícia, Exatamente. eu Eu vou colocar vocês no silenciar. sanatório, você é louco. É. E também, naquele tempo, o sanatório você conseguia mudar o nome da pessoa. Então a pessoa também perdia a identidade de cidadão. Teve muita gente que morreu que a família nem sonhava, né? Porque trocaram os Sim. nomes. Sim. Do homem que descobriu que o pai colocou a mãe no sanatório e trocou o nome dela pro filho não encontrar ela. Eu fiquei tipo, gente... Foi muito triste Nossa, essa parte. É. Tocou bastante. Mas se a gente traz esse contexto de ditadura, assim, é justificável, entre muitas aspas, né? Não justifica, mas explica
por que eles agiam daquela forma? Porque a ditadura em si, né, foi um movimento para silenciar muitas pessoas, Sim. né? Existe muitas pessoas leigas que dizem que a ditadura não existe. Desculpa Ah, polemizar, mas eu vou gente. falar. Não, vamos militar sim, vamos militar sim. E, tipo, a ditadura, ela silenciou tanta gente, cantores, né? A gente Artistas, em geral, estuda, né, os Aham. artistas que tentavam lutar contra esse movimento, Rita Lee, contra gente. o cálice, né? Taxada de doida, foi Uhum. presa. Sim, a própria Elis Regina, Sim. ela foi presa e ela teve que ir a público cantar o hino nacional, porque senão ela não ia sair da cadeia. Ela tinha uma filha, né? Tinha filhos. Então, é entendível por que as pessoas agiam assim, porque era normalizado a agressão, esse comportamento de oprimir as pessoas. Sim, de fato. Porque o sonho do oprimido é ser opressor, né? O ditado é: quando não se há estudo, o sonho do oprimido é tornar o opressor. E aí eu fico tipo, gente. Ai, é porque, tipo, eu também chorei muito, gente. Não sei vocês. Sim. Mas eu chorei muito vendo esse documentário. Porque. Nossa, me pegou de uma forma. Principalmente, tipo, teve a música da mulher, né? Que ela cantou. E também as fotos depois, as pessoas descobrindo. Mas, tipo, uma coisa que eu fiquei feliz, né? Porque tem muitas e muitas e muitas e muitas aspas, uma parte boa, que é, tipo, a responsabilização em cima daquilo que eles fizeram, sabe? Sim. Porque, por mais que, tipo, não foi algo, nossa, enorme, já começou a ter uma responsabilização. Porque o governo propôs algumas casas ali para as pessoas que moram, mas, tipo, é algo que ainda acontece, sabe? E não é, tipo, algo muito antigo, sabe? Isso que é o pior, não é algo antigo. E por causa que quando a gente vê as datas históricas, gente, eu fico. Foi ontem, sabe? Mesmo É mais assim, né? recente do que parece, É né? mais recente Uhum. do que parece. Porque, tipo, as pessoas ficam tipo, ai, eu vou colocar uma data bem longa, tá, gente? Bem Uhum. antiga. E tipo, ai, 1800 as mulheres eram tratadas como gado e tal. E eu, tipo, fico, gente, 1800. Eu tô em 2020. Foi E aí eu tipo fico, só umas 3, 4 gerações daqui. Gente, exatamente. E aí, tem uma lei que eu fico, tipo, a minha mãe nasceu nessa lei. Que é a lei que coloca a pessoa preta como cidadão. Que foi. A Constituição de 88. Exatamente. Gente, E aí Quanto- eu fico. Gente, pelo amor de Deus. quanto tempo demorou para serem reconhecidos como cidadãos? Exatamente. E aí eu penso nesse local do sanatório, sabe? Por causa que ficaram muitas cicatrizes e vai ficar por muito tempo ainda essas cicatrizes. Por causa que até desnormalizar totalmente, tipo, essa problemática. Quer dizer, não desnormalizar a problemática, tem que problematizar. Mas desnormalizar esse pensamento de que, tipo, é louco, sabe? Exatamente. E, tipo, as pessoas que viviam ali precisavam mesmo, sabe? Uhum. Então, eu acabei falando errado. Problematizar essa normalização, Uhum. Sim. entende? Eu acho que também a gente parar de reproduzir falas como isso é mimimi, é falta de Deus, é drama, porque principalmente eu falo assim, né? Eu sou uma mulher, mas eu vejo esse lado dos homens, porque muita gente tem dificuldade de reconhecer que os homens também sofrem, né? Os Sim. próprios homens, eu diria. Nós, mulheres, ainda temos mais facilidade. Só que os próprios homens se veem como pessoas que não têm direito de Chorar. demonstrar emoção, né? E de sofrer
publicamente. Então, por que será que os maiores índices de suicídio são masculinos? E aquele homem que ele não vai fazer uma terapia, que ele não é tratado, aí na rua ele faz o quê? Ele mata outras mulheres, ele causa diversos problemas. Então, todo mundo deveria fazer terapia. Começa Sim, por com aí, né? certeza. Sim, Todo terapia é bom. mundo. Perdão. Eu já estudei sobre esse tópico, por causa que é algo que eu também pensava. E aí, uma coisa que eu estudei que eu fiquei tipo, gente, real, é que, tipo, essa problemática do homem chorar e tal, é muito do machismo mesmo, sabe? Do patriarcado, por causa que eles mesmos estabeleceram. Mas Sim. aquilo também, a gente fica muito envergonhado, e com muita raiva, e muito constrangido pra perceber que a cultura que fizemos, que no caso os homens fizeram, traz problemas pra eles, sabe? E precisa ser remodulado. E a taxa de suicídio é realmente, gente, é maior em homens. E é realmente por essa falta de não procurar ajuda. Mas, tipo, também por causa dessa coisa do machismo, do patriarcado. Por causa que o homem não pode procurar ajuda, porque senão ele é fraco. Sim. Então, hoje, isso é muito enraizado. E quando a gente... eu vejo que hoje em dia também, a gente tem uma dificuldade de conversar com as gerações passadas. Por causa Exatamente. que as gerações passadas estão muito frustradas. Mas a gente também tá muito frustrado, entende? Por causa que a geração passada, tudo podia, mas nada podia também. E eles lidavam de forma diferente também, né? Sim. Então, isso, na cabeça deles, é muito difícil mudar. Exatamente. Então, é aquilo, era liberado, mas também muito regrado. Sim. E a nossa geração, eu vejo que a gente tá tendo que aprender a escutar o não, sabe? Mas a gente também tá muito liberado pra muita coisa, entende? Então, tem realmente essa divergência. Então, muitos costumes que a gente vê de antigamente, que a gente fica tipo, por favor, não faz isso na rua, senão o senhor vai ser preso, ou a senhora vai ser presa. Aí eles falam, é mimimi, coisa e tal. É realmente, tipo, eu acho que é mais essa frustração dos dois lados, sabe? Eu sempre tento ver essa parte do... Não tem ninguém sendo extremista aqui. Eu acho que todo mundo tá machucado um pouco, sabe? E a gente não sabe agir. A gente não tem inteligência emocional. E, às vezes, a forma que a gente... A atitude que a gente tem com os outros não é o que a pessoa precisa. Sim. E isso frustra mais ela. E isso frustra a gente também quando não sai do jeito que a gente quer. Então, eu acho que isso acaba piorando também um pouco também. Tem vez que a gente não consegue ver o lado deles e eles não conseguem ver o nosso lado, né? Exatamente. Realmente. Só que, assim, por exemplo, mães da nova geração que aplicam uma educação mais respeitosa com os filhos delas, né? Não vou entrar no quesito educação positiva, que é minha opinião, pode estar errado, então não vou falar sobre isso, né? Não é nem educação positiva, é educação permissiva. Tipo, filhinho. Tem uma diferença entre a educação positiva e a permissiva. Mas, enfim, eu falando sobre aplicar a educação respeitosa com os filhos. Então, o quê? Você não vai mais chegar, seu filho... sei lá, derrubou os brinquedos no chão, você chegou e deu uma lapada nele pra ele nunca mais deixar o brinquedo espalhado no chão. Não é assim. Agora, assim, as mães que respeitam os filhos, as mães que acolhem os filhos, na internet, se a gente vai ver o comentário, principalmente de pessoas mais da geração passada. Comentam muito sobre isso, falam que as mães estão mimando as crianças, não estão criando preparando as crianças para o futuro. Só que até onde vai isso? Será que realmente é necessário a gente repreender, a gente brigar, a gente bater com a criança para ela aprender sobre o futuro? Eu acho que é muito melhor a gente... Claro, eu falo assim, eu sou meio assim com a educação permissiva, positiva, não sei o que as mães estavam postando na internet, né? Viralizou um tempo atrás. Porque eu acho que as crianças têm que passar por frustração, sim. Tem limite. As crianças têm que aprender a se frustrar pra não ser um adulto que não vai saber escutar, não. Então, eu acho que elas têm que passar por frustrações, mas elas não têm que passar por traumas pra aprender alguma coisa. Então, eu acho que é muito isso. As gerações passadas falam, tipo, eu criei meus filhos assim, ninguém morreu.
Seus filhos tinham que morrer pra estar errado? Como não assim? morreu, mas traumatizou, né? Exatamente. Então, eles não entendem isso. Eles não entendem que a gente tá tentando criar... Nós estamos tentando criar seres humanos melhores, né? Pro futuro. E... Enfim, eu acho que é isso que eu tava falando. Tem um ponto muito... É que eu também vejo que É que, gente, é a primeira vez que a gente tá vivendo, né? Então, é aquilo, tudo é sempre novo pra gente. Mas para nossas mães, pros nossos pais, pros nossos avós, também é novo, sabe? É. E a gente não tem isso na cabeça toda hora, sabe? E tudo bem, sabe? Mas eu acho que também não ter isso traz muita idealização em referente às nossas figuras de autoridade. As figuras que cuidam da gente. Porque, tipo, é minha mãe. Como assim minha mãe vai me bater? Sabe? Como assim minha mãe não vai me proteger dessa frustração? E aí a gente também vê valores que recaem muito sobre a mulher ou o pai solo também. Então eu vejo muito isso também. É que a gente também tem muitas idealizações. Nossa, tá difícil de falar, viu? Mas é porque eu também tô ansiosa. Então, eu acho que eu vejo por esse ponto também. Mas em questão a educação, como a Maria Rita tava falando, eu concordo com ela, tá? Em relação à educação positiva, é quando precisa de frustrações na educação positiva. Então, ela ok. Ela tá ok pra você. porque- A permissiva que não pode ter frustrações. É porque tinha muitas mães, né, que eu acho que até tiraram do contexto a educação positiva. Sim, Tipo, com certeza. no muitas. TikTok, eu vou falar que eu acho que é a rede mais acessada, assim, desses vídeos. Em TikTok e Instagram. Que aí as mães colocavam lá, deixavam o filho fazer absolutamente tudo. E aí falavam que era educação positiva. Tipo assim, ai, Positiva filho... pra ela. Fala assim, filho, você tem que tomar banho pra poder dormir. Ai, mãe, eu não quero. Aí ele tá lá, tipo assim, humilhando a mãe. Ela, você quer assistir mais 5 minutos de TV Ai, eu tenho uma depois de... raiva disso, gente. Não, você não vai. Você tem que aprender que tem hora pra fazer isso. Mas E pronto. é aquilo, eu acho que conforme o tempo vai passando, a gente vai entendendo. Por exemplo, não vou falar que foi algo que era necessário acontecer, porque, na minha opinião, não era necessário acontecer, mas o que aconteceu em Barbacena aconteceu, e a gente sabe que isso é errado agora, hoje em dia, a gente, né? Sim. A gente aprendeu com esse erro, bom, pelo menos... Esperamos, né? Exato. Por favor, gente, vamos ter aprendido. A gente aprendeu com esse erro, e aí a gente sabe que pode ser que venha a se repetir, esperamos que não. Porque já é completamente fora de mão do modo como a gente deve tratar. E hoje também tem os direitos humanos, né, gente? Por favor, não que antes, né? Então, mas eu acho que conforme o tempo vai passando, a gente vai aprendendo. E em questão de educação também, antigamente era de um modo, aí hoje em dia já é de outro. É que a gente tá transitando também por essas formas de educação. Exatamente. A educação, ela muda o tempo todo. São gerações diferentes, né? Exatamente. E até a gente entender, até a gente aprender, a gente vai ter falhado muito, Sim. sabe? Não só as gerações anteriores, mas as nossas e as futuras também. Que nem a geração alfa, só quero ver como vai ser a educação deles, por causa que eles nasceram com tecnologia. Já colocando uma problemática aí, né? Gente, eu sou militante extremista. Não, mas realmente. Só que a educação, ela tá em uma metamorfose. Olha, tá vendo? É só sentar aqui e começa aí tudo errado. Metamorfose. Porque o tempo todo muda, né? Antes os professores podiam bater nos alunos. É palmatório. Então, Hoje não pode mais. Não, mas também... O joelho no milho. Antigamente era todo mundo torturava todo mundo, né? Se a gente for ver, era, tipo, era normal. Antigamente era um jeito de resolver. Lapada, toma, e é isso. Mas a criança também não era dada nem como ser humano também, né? Não, mas gente, mas... Ninguém era ser humano. Exatamente. Ninguém era ser humano, O só ser humano, homem branco, hétero, cis. E depende ainda, né? Tinha que estar bem assim, Era só... o pastor, padre da igreja. Ai, meu Deus do céu. Mas eu ainda assim acho que a gente tem que tomar cuidado pra não passar dos limites nessa questão de ser mais liberal também. Eu sou uma pessoa liberal, mas eu também tenho Pode ser que meu pensamento esteja errado, só que, por exemplo, na escola, existem muitas coisas que a gente não
pode, de forma alguma, fazer com os alunos, e eu concordo 100%. Que é, né, as questões de ética, de se portar, coisas que a gente não pode falar, obviamente, perto deles, né? Tem pessoas que ignoram e tem pessoas que não, mas, enfim. E essa questão de coisas que a gente tem que trazer para a escola. Eu acho que, trazendo para o nosso ramo da saúde mental, é a inclusão. Sim. Até onde é inclusão? Porque colocam alunos dentro de uma escola, né? A gente trabalha, né? A gente faz estágio na escola pública, Sim. do 1º ao 5º. Tem quase 50 alunos com necessidades especiais. E não tem agente e nem estagiário para todos esses alunos. Então, é uma situação bem difícil. E até onde a gente simplesmente jogar eles lá dentro da escola é inclusão. Porque não que eles não devam estar dentro do ambiente escolar, eles devem estar lá. Só que, cadê o preparo? Cadê uma salinha específica para esses alunos lá? Pelo menos onde a gente trabalha, né? Não tem isso. Então, cadê uma salinha separada para esses alunos ficarem? Cadê uma psicóloga pronta para estar ali formada, né? Para estar ali atendendo caso tenha uma ocorrência muito grave, assim. grave, Então, cadê o sinal mesmo de recreio? Aquele barulho super alto incomoda até eu. Sim. Se eu estiver perto, eu faço assim, sabe? O povo deve falar assim, meu Deus, essa menina aí também já tá meio... coisa. Mas só que, cara, até onde a escola não é inclusiva. Você colocar as crianças que têm necessidades especiais dentro de uma escola, jogar elas lá, isso não é inclusão. Eu acho que é tipo assim, não é tão banal assim, mas a gente comparando com o documentário, eles fizeram uma coisa parecida, que foi jogar pessoas que eles não estavam preparados para lidar dentro de um lugar horrível, sem condições para receber aquelas pessoas. Né? A gente fala, obviamente que é muito humanizado, né? Muito diferente daquela época. Muito mais humanizado. Colocar esse ponto aí, esse alfinete. Só que de qualquer forma, e isso não é uma culpa, assim, da gestão. Isso não é uma culpa dos professores, isso não é uma culpa dos funcionários e muito menos dos alunos ou dos pais que estão colocando as crianças ali. Isso deveria ser uma consciência coletiva, né? Gente, todos lutarem por isso e o governo agir pra mudar isso, porque... É muito burocrático para conseguir a ajuda do governo. A gente tem assistência com o pessoal da Seduc. E, gente, as meninas de lá tentam. É um corre terrível para elas. Mas aquilo, elas precisam de ajuda de pessoas acima delas. Exatamente. E aí a gente vê, aí eu quero puxar outra parte polêmica. Eu gosto de colocar problemática nas coisas. As leis que estão fazendo agora, sabe? Não ajudam em nada. Só tira direitos, não ajuda em nada. E aí... vão tirar muito direito das pessoas com deficiência, que precisa de acessibilidade, pessoas com transtornos neurodivergentes e muitos outros, sabe? Então, eu acho que, tipo, tem uma problemática muito grande. A burocracia também é muito grande. Eu acho, assim, que precisa de uma burocracia para manter tudo nos eixos, mas, tipo, não do tamanho que está, entende? Por causa que, assim, eu acho muito fácil aumentar o meu salário de 150 mil para 300 mil, mas a criança que tá passando fome ali, né? São pautas políticas. Até uma coisa que eu tava vendo nas redes sociais que eu achei interessante. A psicologia, né, quando dizem que a gente precisa ser neutro, numa questão assim, numa situação de atendimento, ok, você ser uma pessoa neutra, você não tá ali expressando a sua religião, você não tá ali pra dar a sua opinião sobre nada, você tá ali pra tratar o seu paciente. Só que até onde a gente tem que manter essa neutralidade? Porque eu acho que a política ela é totalmente relacionada com a psicologia. Sim. Nós não podemos apoiar uma coisa ou um governo
que traga problemas para a sociedade, um governo que não tem pautas sociais, assim. Exatamente. Não tô proibindo, assim, quem estiver ouvindo aqui não, não tô proibindo, você não Professora, pode, mas é minimamente, assim, questionável a sua própria ética, né, de como pessoa mesmo, você apoiar uma pessoa, né, não sei quem, mas uma pessoa que Precisa é dessa contra coisa. LGBT, que é contra pautas que apoiam Vixe. pessoas com necessidades, pessoas de classes baixas. Então, a psicologia, ela não pode ser neutra, inteiramente neutra. Nós, como profissionais que a principal função é se importar com as pessoas e ajudar as pessoas, nós não podemos ter certas pautas, né? Bom, é a minha visão também, não tô falando ali, não sei se o conselho de psicologia vai falar isso, mas é o que eu penso. Calma lá, conselho, não cancela nós também, né? Pelo amor de Deus. Mas é que, tipo, eu vejo que a neutralidade tá dentro do consultório, entende? Pra gente conseguir tratar aquele paciente. Sim. Mas, tipo, fora do consultório, a gente também é gente, sabe? A gente tem. E aquilo, a gente tá realmente na pauta de saúde mental. Então, é aquilo. Eu não posso estar numa área de saúde mental e votar num deputado que fala, tipo, ai, uma gripezinha. Sabe? Ou senão, tipo, gente, ai, isso daí, no meu tempo, era falta de surra, sabe? Isso daí não é nada da cabeça de vocês. Não dá. Que agora tudo é loucura, tudo é TDAH. Não, gente, também não, né? É igual você tá num consultório e você tá ali atendendo um paciente que cita a exaustão dele, que diz que não aguenta mais a vida porque tem que trabalhar e não tem tempo pra ficar com a família, com os filhos. E você tá vendo a exaustão daquele paciente, mas você vai lá e vota numa pessoa que vai votar contra a escala 5x2, né? A favor da escala 6x1. Então, até onde, né, vai a nossa hipocrisia? Porque se a gente, às vezes, então, você está sendo simplesmente uma pessoa falsa. Uma pessoa que tá ali, tipo assim, ai, te entendo, não sei o quê, e tá ajudando seu paciente, depois você vai lá e faz o que vai ferrar ele. Então, mantendo o paciente no consultório, né? Exatamente. Ai, gente, mas assim, desculpa pesar o clima. Só que eu gosto de falar dessas pautas, porque, assim, polêmica é legal, né? Querem falar alguma coisa? Não. Manterem-se neutras, tudo bem, tudo bem. Ah, mas, gente, eu não sei, né? Eu acho que é isso. Acho que é isso. É isso, pessoal. Encerramos por aqui. Agradeço pela atenção de vocês, por ouvir a gente. Eu lamento as pautas políticas. A gente viajou, mas aquilo, tudo isso tem contexto. E eu acho que mesmo que a gente não concorde, às vezes, com a opinião de outra pessoa, vale a pena escutar pra ver se a gente consegue formular outro pensamento. Ponto de vista, né? Ponto de vista, ou tipo, apenas reforçar o nosso pensamento mesmo, no caso, né? Seja o caso. Mas é isso, gente. Obrigada por ouvirem. Quem tiver interesse também em assistir o documentário, é muito interessante. Sim, exatamente. Tem na Netflix. É muito bom. É pesado. Gente, minha dicção ia embora. Ai, ninguém ia perceber porque todo mundo ia deixar passar meu erro. Mas então, tem na Netflix. É pesado, mas é interessante. E é bom também, acho, pra assistir. Pra construir caráter, consciência social. Pra gente não cometer mais erro, não né? repetir. Isso. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, gente.